Olá, querida, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa bonita. Tá procurando um passo a passo completinho sobre um Pokémon? Então esse vídeo aqui é pra você. Hoje a gente vai fazer essa bonita em amigurumi. Eu vou te dar todo o passo a passo e faz parte do conteúdo dessa aula. Como a gente deixar ela em 4 apoios, como você tá vendo aí na foto. Como a gente fazer essa crina e esse rabo cheinho. Não é a técnica do fio a fio, é um pouco mais fácil. Eu te mostro essa técnica aqui rapidinha e eu vou te mostrar também um truque de como deixar esse pescocinho estruturado, já que ele é um pouco mais alongado e às vezes a manta não dá conta de deixar ele paradinho no lugar. Lembrando que todo o material que eu usei para fazer o bonequinho eu deixei aqui na descrição do vídeo e se você tiver qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Sem mais enrolação, bora pra aula? Depois de finalizada aqui a sua patinha, todas as carreiras, a gente vai encerrar aqui o trabalho, nós vamos arrematar. Lembra sempre de fazer o arremate no avesso, leva a última laçadinha lá pro avesso, para evitar degrau. Não precisa cortar muita linha, porque a gente não vai usar ela para fazer a costura. Então é só o suficiente para você fazer o arremate e esconder aqui. Eu vou mudar um pouco a edição aqui do vídeo, eu vou fazer o passo a passo com você aqui narrando, porque essa parte ela não é complicada de fazer, mas eu achei que para fazer a descrição em texto ia ficar confuso. Então eu vou fazer ela narrando e fazendo passo a passo aqui devagarzinho com você. O que vai acontecer aqui? Nas primeiras carreiras a gente fez ela em blow, certo? Então ela ficou com umas argolinhas sobressalentes aqui. A gente vai fazer essa etapa do trabalho utilizando essas argolinhas sobressalentes que ficaram na patinha. A gente vai usar uma técnica que em inglês chama wiggle crochê. Wiggle é de serpente, porque o crochê ele forma ondinhas. Em português traduziram para crochê sobreposto, porque a gente faz o crochê depois que a peça tá pronta, então a gente faz uma etapa em cima do trabalho, tá? Mas é a mesma coisa, tanto o wiggle crochê como o crochê sobreposto é praticamente a mesma técnica, que é trabalhar o crochê em cima da peça pronta. Então eu fiz aqui um nozinho corrediço para prender a linha na agulha. Você vai reparar o seguinte, onde está o início aqui da carreira? Onde está a emenda da linha? A minha emenda tá aqui. Você vai começar essa parte exatamente na emenda da linha, tá bom? Porque senão a nossa contagem de pontos não dá certo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o primeiro pontinho que eu executei em blow, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo para prender a linha. Dessa forma aqui.
Feito isso, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. Vou executar um ponto alto no mesmo lugar. A partir de agora, todo ponto serão 2 pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Fiz aqui, agora eu vou para a carreira de cima. Então, eu comecei aqui na 8ª carreira, eu vou para a 9ª agora. Então, eu laço a linha aqui e venho pro pontinho da carreira de cima. E vou executar 2 pontos altos aqui. Então, por isso que é wiggle, porque ele vai ficar com esse zigue-zague na peça, porque eu trabalho as carreiras alternadas. Vou laçar aqui a minha linha para fazer o próximo ponto alto e aí eu vou voltar para a carreira de baixo. Na carreira de baixo, você vai reparar o seguinte, você vai pular um pontinho. Então, olha, eu comecei o trabalho aqui, eu pulo um pontinho e executo os 2 pontos baixos no próximo. Então, esses pontos serão executados sempre intercalados, uma vez em cima, uma vez embaixo, e pulando sempre um pontinho. Vou voltar aqui para a 9ª carreira, então para a carreira de cima, pulo o pontinho aqui e venho pro próximo. Então, sempre pulando um. Volto para a 8ª carreira, pulo um, venho pro próximo. Isso vai fazer com que o seu trabalho forme essas ondinhas aqui. Por isso que ele é chamado de wiggle, de serpente. Tá vendo como ele faz as voltinhas aqui? Repara uma coisa. Essa carreira da emenda da linha branca para a preta, que também formou aqui as argolinhas, essa aqui eu não uso, tá? Eu ignoro. Nós vamos começar a fazer a técnica do wiggle a partir da 8ª carreira. E aí, nós vamos usar a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª para executar esse wiggle aqui. Então, eu vou continuar aqui os meus pontinhos. Então, uma vez eu pego o ponto da 8ª carreira, uma vez eu pego o ponto da 9ª carreira, sempre pulando um. Então, tô aqui, vou para a 9ª carreira, vou pular esse ponto, vou para o próximo. E executo 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu vou executando até finalizar a volta. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, falta um pontinho para eu executar aqui na 8ª, um pontinho para eu executar na 9ª. Aqui em cima você vai ver que tem a 10ª e a 11ª. Tá meio que na diagonal aqui assim, tá vendo? Porque é a emenda das carreiras. Lembra que a gente trabalha em espiral. Então, o que a gente vai fazer aqui? Provavelmente quando você chegar no finalzinho aqui da sua 8ª carreira, você vai reparar que vão ficar praticamente 3 pontos seguidos, sem aquele ponto, sem executar intercalado entre eles. Não tem problema porque aqui é a emenda das carreiras, tá bom? Vai ficar praticamente coberta essa parte aqui. Então, eu vou executar aqui o último pontinho da 8ª. Lembra que são sempre 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí eu já subo para executar o último pontinho da 9ª carreira. Aqui. Aí aqui na 9ª fica intercaladinho, ó, vai ficar um pontinho. E vou subir para a 10ª carreira. Já venho aqui para 10ª. E já executo os 2 pontinhos aqui na 10ª.
Então, a gente veio subindo. Esses últimos pontos foram executados, um na oitava, um na nona, já vim para a décima. Então, seguindo a nossa sequência, fiz aqui na décima, agora o meu próximo ponto é aqui, na 11ª. E eu pego exatamente o último pontinho aqui da 11ª. A última argolinha sobressalente aqui. E olha como ele fica, tá vendo? Que ele faz essa subida aqui, ó, praticamente na diagonal. E essa parte aqui depois vai ficar escondidinha. Então, vou continuar aqui e a ideia é a mesma, sempre pegando um ponto em cima, um ponto embaixo, intercalando com um ponto sem ser executado. Então, eu venho aqui agora para a 10ª de novo, pulo esse, venho pro próximo. O resultado desse crochê sobreposto é muito legal. Normalmente eu vejo em squares, em quadradinhos, em colchas, em almofadas, fica um trabalho lindo. E eu queria muito aproveitar no amigurumi, e aí fazer essa ponita aqui me deu essa oportunidade de trabalhar. Se você não quiser trabalhar com a técnica do Eagle crochê, você pode colocar como se fossem cabelinhos. Você vai amarrando os fios aqui e deixa como se fosse um cabelinho. É que eu queria aproveitar o tutorial aqui para te mostrar uma nova técnica e de como aproveitá-la nos seus amigurumis. Para você ver que dá um efeito muito fofo. Então, ó, tô intercalando aqui, uma hora trabalhando na 10ª carreira, outra hora trabalhando na 11ª, sempre com um pontinho sem fazer entre eles, tá? Porque é isso que vai dar esse efeito de serpente, de ondulado, serpenteado no seu trabalho. Essa é a tradução livre de wiggle. Eu vou continuar aqui toda a volta dessa 10ª e 11ª carreira, usando essa técnica. Sempre 2 pontos dentro do ponto de base, pulando um entre eles, alternando a carreira. Isso vai ficar neste desenho aqui, ó. Esse aqui tá pronto. Ele forma esse serpenteado. Aqui tá a emenda das carreiras, olha, tá vendo que ele forma uma espiralzinha e ela dá esse efeito aqui felpudinho para sua patinha. Eu vou finalizar essa parte e eu já volto para mostrar como a gente faz o acabamento aqui, o arremate da linha. Cheguei aqui no final da 11ª carreira e olha só, sobrou um pontinho na 10ª, sobrou um pontinho na 11ª, exatamente o ponto para intercalar entre um pontinho e outro, certo? Então aqui a gente vai fazer o arremate. Eu venho aqui, faço uma emenda com um ponto baixíssimo e pronto. Grudei uma parte na outra, posso cortar a linha, não precisa deixar muito porque a gente não vai costurar nada, é só para fazer o arremate mesmo. E a técnica do wiggle tá pronta. Aqui a nossa patinha está finalizada, a volta aqui. Essas linhas a gente esconde, é só colocar para dentro aqui do trabalho. E você vai fazer 4 patinhas iguais, tá? Vai ficar assim. Já aproveita que elas estão prontas e coloca a manta só aqui na parte do casco, tá bom? Coloca a mantinha e agora a gente vai fazer a emenda dessas 4 patas para ela ficar naquela posição sobre os 4 apoios e vai subir o corpinho da nossa ponita. Para fazer a emenda dessa patinha aqui tem um truque, tá bom? Você vai reparar no posicionamento das suas patas. Então, a gente vai começar aqui com a linha branca, você vai executar um nozinho corrediço para prender aqui a linha no trabalho novamente. Pega a patinha aqui, como elas são todas iguais, independe se for direita ou esquerda, tá bom? E aí, para começar, aqui nós vamos executar 6 pontos aqui na patinha. O que você vai reparar?
a abertura da pata tem que estar para você, tá bom? Então essa abertura fica para você e a gente executa os 6 pontinhos do outro lado. Então eu vou executar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou executar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá na outra patinha, com a abertura também virada para mim, e vou executar mais 6 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. As primeiras 2 patinhas estão emendadas. Essa emenda aqui tem 18 pontos, porque são 6 pontos baixos, 6 correntinhas, mais 6 pontos baixos aqui do outro lado. O que vai acontecer agora? Eu vou subir as carreiras aqui, mantendo esses 18 pontinhos, tá? Então, a gente vai trabalhar agora no crochê tradicional, aquele que vai e volta. Então, executo uma correntinha para subir e virar o trabalho. E executo 18 pontos baixos aqui nesta segunda carreira. Então, são os 6 pontinhos em cima aqui da patinha. Os 6 pontinhos aqui nas correntinhas, procura executar os pontos dentro das correntinhas, tá? E não envolvendo elas. Porque depois a gente vai executar outros pontos aqui e eu preciso dessas argolinhas sobressalentes aqui embaixo. Então, procura colocar esses 6 pontos baixos dentro das correntinhas. 3, 4, 5, o último, 6. E aí, os 6 pontos baixos daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte que a gente tá fazendo é a parte da barriguinha, então é a parte que vai ficar para baixo aqui do trabalho, tá? Então, mais uma vez, faço uma correntinha para virar e subir o trabalho e vou continuar executando esses 18 pontos aqui.
Finalizei aqui a 32ª carreira do corpinho. Então, essa parte aqui eu subi 11 carreiras. E agora a gente vai começar a fazer as diminuições do corpo e a divisão do pescoço para subir o restante da nossa ponita. O que eu fiz aqui e o que você vai fazer aí no seu trabalho? Eu já dividi aqui essa parte do corpinho do pescoço. Como é que você vai fazer isso? Com as marcações. Você vem aqui na sua patinha, nas patinhas aqui da sua direita, as patinhas da frente, onde você vai delimitar o pescoço e você vai fazer uma marcação aqui na linha da patinha, tá vendo? Essa parte aqui deu 25 pontos. Então você conta aqui 25 pontos e vai fazer uma marcaçãozinha aqui só para você saber onde é que começa esses 25 pontos que a gente vai delimitar, tá bom? Então fez isso, é aqui ó, na mesma linha da sua patinha, a gente vai começar a 33ª carreira. E aí, para você conferir aí a sua contagem, se essa parte aqui do pescocinho, essa divisão aqui da frente vai ficar com 25 pontos, essa parte aqui de trás vai ficar com 59 pontos, tá bom? Então, faça essa divisão no seu trabalho. 25 aqui, 59 aqui. Então, nessa 33ª carreira, a gente vai executar os 59 pontos aqui nessa parte. Então, você vem aqui. E executa os pontos baixos, ponto a ponto, normalmente. Até chegar nessa marcaçãozinha que você fez aqui. Cheguei na marcação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas e vou lá na outra extremidade aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo, unindo as duas partes aqui. Dessa forma, confere se tem os 25 pontos aqui certinhos e aqui os 59, tá bom? Mas a gente já fez a divisão do corpinho, então essa parte menorzinha aqui vai ser a do pescoço, essa parte aqui o restante do corpo. Finaliza aqui essa carreira, somando os 59 pontos, né? E aí a gente vai começar as carreiras de diminuições para fechar essa parte.
Para o nosso pescoço, como ele é um pouco alongado, ele precisa de uma certa firmeza aqui para poder sustentar a cabeça. A hora que você colocar a manta, talvez ele até fique firme, mas conforme o tempo vai passando e a manta vai perdendo o seu enchimento, né, ela tende a dar uma caidinha aqui na estrutura. Então eu vou te ensinar um truque de como manter esse pescoço sempre firme. Você vai pegar uns tubos de cola quente. Esse aqui é a gramatura maior que tem, tá? Eu cortei 9 centímetros aqui do tubo e vou encaixar aqui nesse pescoço dessa forma aqui e vou preencher com a manta em volta aqui, deixando o tubo no centro, tá? Pode colocar sem medo, porque o tubo ele é atóxico, não vai causar alergia, ele também não desmancha com a água, então se você quiser lavar depois o seu bichinho não vai ter problema nenhum, ele não fica melado, então ajuda bastante, muito melhor que o arame às vezes tende, por mais que a gente encape ele direitinho, tende aí a dar uma soltada, então com a cola a gente não corre nenhum risco de causar acidente depois para quem for manipular o bichinho, né? Pensando que você esteja fazendo o seu bichinho para vender para uma criança, para um bichinho que vai ser bastante manipulado. Tá vendo? Ele fica aqui firminho, dessa forma aqui. Assim. Meio que escondidinho aqui entre a manta. Então, mesmo que a pessoa aqui sinta ele depois na hora de afofar, não vai incomodar tanto porque ele tá cobertinho com a manta. A nossa cabeça, ela é num formato oval, então não dá para colocar metade desse tubo dentro da cabeça, tá? Se ela fosse uma cabecinha redonda, a gente deixaria aqui o arremate sem fazer e a gente encaixaria uma parte na outra dessa forma aqui, que fica até melhor, fica até mais firme. Mas não tem problema, aqui no pescoço ele já vai manter bem legal. E agora a gente vai encaixar a nossa cabecinha aqui e fazer a costura. Lembra de ter o auxílio de alfinetes para a gente prender a cabecinha aqui primeiro e depois executar toda a costura em volta.
Gostou do vídeo? Então aproveita, dá um like aqui pra mim. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreva, aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade, porque assim que eu postar por aqui, o YouTube te manda as notificações e você não perde nadinha. Lembrando que eu também tô lá no Instagram, tá aqui na tela pra você. Se você fez algum bonequinho aqui comigo, me manda as fotinhas, eu adoro compartilhar o seu trabalho por lá também, além da gente bater um papo. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal e eu te vejo por lá. Até a próxima!